Querido internauta, existe um livro muito conhecido que tem como título Por que a Igreja está morrendo se Jesus ainda continua vivo? Recomendo muito a leitura porque a pergunta é muito pertinente, ainda mais no período em que estamos vivendo. Desde o domingo de Páscoa, estamos festejando e lembrando com muita ênfase que Jesus está vivo. Ele venceu a morte por nós e todo aquele que tem Jesus em seu coração é mais que vencedor. Vencedor sobre o diabo, o pecado e a morte. Por outro lado, a pergunta segue insistindo: por que a igreja está morrendo se Jesus ainda continua vivo? Talvez porque esqueceu quem é a pedra angular da igreja. E isso, corriqueiramente, a igreja esquece. Jesus é a pedra fundamental da igreja. Quando rejeitado, deixado em segundo plano, toda a estrutura cai por terra. No contexto de Atos dos Apóstolos, Pedro está diante do Conselho Superior. Interessante que não é a primeira vez que ele é chamado para se defender ou se justificar. E a pergunta do Conselho Superior é: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? E Pedro, sem medo, sem dar meia volta e cheio do Espírito Santo, ele diz: aquele a quem vocês mataram, Deus o ressuscitou e o tornou Senhor sobre todos. Ele é aquele a quem as Escrituras Sagradas dizem: a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. Em outras palavras, Pedro está dizendo que a religiosidade deles tinha caído por terra, pois eles rejeitaram o firme alicerce que mantém toda a estrutura de pé. Voltando ao nosso contexto, muitas igrejas, conheço hoje, já rejeitaram há muito tempo o firme alicerce. Eles continuam com seus bonitos templos, suas festas, seus encontros. No entanto, quando se pergunta ou se fala em Jesus e sua palavra, já não sabe mais quem ele é, o que fez e qual o propósito de reunirmos como igreja. E por isso que a igreja está morrendo. Tirou o alicerce, consequentemente toda a estrutura cai por terra. Jesus quer ainda pastorear a sua igreja. Ele é o bom pastor e nós, a sua igreja, precisamos muito ouvir a sua voz. Por isso que ele disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Você, querido internauta, gosta de ouvir a voz de Jesus? Gosta de ouvir nos cultos, nos estudos? Se a resposta for sim, você ainda tem Jesus como seu firme alicerce de sua vida, porque você o tem como o bom pastor Jesus. Se a sua resposta for não, você ainda precisa se perguntar: será que eu ainda sou uma ovelha de Jesus? Fica aí a reflexão. Como igreja cristã, todos nós precisamos sempre ter como firme alicerce Jesus Cristo, aquele que mantém toda a estrutura de pé, mantém a nossa vida, e a Ele nós prestamos culto, entregamos a nossa vida, porque Ele nos amou primeiro e nós o amamos. Guarde isso no seu coração, hoje e sempre. Amém.